Sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte do programa de um ano do nosso Conversas da Bola. E agora, dando continuidade ao nosso programa especial sobre o Belenenses nessas 2 semanas, temos aqui o diretor desportivo do clube, José Taira. Seja muito bem-vindo, José, ao nosso Conversas da Bola. Obrigado. Obrigado pelo convite. E para começar, justamente falando em convite, nós lhe convidamos para cá, mas como você recebeu o convite para participar desse novo projeto do Belenenses? Como foi receber esse chamado, vamos dizer assim? Isto basicamente foi um convite feito pelo Presidente, Patrick Moraes de Carvalho, que tocou um bocadinho na questão da refundação, ou seja, ia começar o projeto desde o início, desde as últimas divisões de futebol em Portugal, e basicamente foi porque ao sair a SAD apareceu um vazio aqui, e esse vazio teve a ver com tudo o que diz respeito à equipa de futebol sénior, e foi basicamente dar-me uma pedra grande, um martelo e um escopro e começar a moldar um bocadinho este projeto, a nível de perfis dos jogadores, de perfil de comportamento também do jogador. A escolha do treinador, que foi feita pelo Patrick, foi acertada porque era uma pessoa que já conhecia o futebol de formação, e trabalhando no futebol de formação havia aqui uma palavra muito forte, que era o compromisso deste projeto na sua fase inicial, e nisso ficou marcado e vincado esse compromisso a nível dos perfis que nós, e perfis locais, como devem calcular, porque esses perfis eram extremamente importantes no lançar da primeira pedra, para começar este projeto, como é lógico. E no início desse projeto falou-se muito que o Belenenses poderia partir logo do Campeonato de Portugal. O José Taira consegue explicar-nos esse enquadramento? A minha opinião pessoal, e não como diretor desportivo, quem é do futebol, basicamente o Belenenses, o Clube de Futebol dos Belenenses, não desceu de divisão, não começou de um patamar tão baixo, porque desceu de divisão pontualmente. A gente tem que se lembrar que o Clube de Futebol dos Belenenses tem 100 anos e está sobre a alçada da Federação Portuguesa de Futebol devido a estes 100 anos. Com todo o respeito pela Associação de Futebol de Lisboa, somos um clube da Associação de Futebol neste momento, mas a começar um projeto teríamos que começar do último campeonato da Federação Portuguesa de Futebol, que era o Campeonato Nacional de Séniores. Assim não entenderam e começámos o nosso trajeto pela última divisão, ou seja, sobre a alçada da Associação de Futebol de Lisboa. É um caminho mais longo, é um caminho muito mais sinuoso, muito mais complicado e sinuoso, sim, como disse, mas por outro lado também serve-nos a nós para, eu acho que, fidelizar o panorama nacional relativamente a este projeto, porque isto é um problema nacional, ou seja, o Clube de Futebol dos Belenenses, pela sua utilidade pública e pelas ordens de mérito que tem a nível do desporto em Portugal, pelos seus 100 anos, pela sua vitalidade, pela sua presença em grandes provas nacionais e internacionais, merece um respeito enorme, não merece nem mais nem menos que os outros, merece um respeito enorme, e claro que ao Belenenses nunca poderiam tirar nem a dignidade, nem a honra de querer fazer este projeto, claro que fazendo neste momento como nos obrigaram a fazer, foi partir de um patamar cá de baixo, desde a última divisão, e é isso que temos que fazer. O futuro dirá se houve mais coisas melhores do que aquilo que poderiam eventualmente nós termos alcançado. Eu acho que com este tipo de projeto ganha-se muito mais amizades e simpatia do que o contrário. E agora, olhando justamente para o início desse projeto, José, quando começou essa preparação para a última divisão distrital de Lisboa e quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram até agora? Nós, o ano passado, ou seja, a nossa época primeira, praticamente isto foi começado a ser desenhado no mês de junho, julho. O campeonato começava em outubro, mas a pré-temporada começava em agosto. E o que é facto é que no espaço de 3 semanas, um mês, construímos uma equipa no qual, claro que tivemos que identificar que tipo de perfis é que queríamos para este projeto. A escolha dos perfis foi extremamente importante. 70% desses perfis foram perfis também enquadrados na sua história de passagem, muitos jogadores jovens, que tivessem a capacidade de entender o que era ser jogador do Clube de Futebol dos Belenenses e representar o Clube de Futebol dos Belenenses, e saber que ao entrar para um projeto destes, era um projeto que eles sabiam que era uma prova quase de gratidão mútua entre nós e eles. Depois 30% dos jogadores ali eram jogadores mais experientes, para dar um bocadinho
de músculo, se pode dizer, a esta equipa, e essa dinâmica conseguimos. E vendo depois a passagem da primeira época para esta época atual também, não houve muito desperdício do jogador, o que quer dizer que eles evoluíram com este projeto do ponto de vista desportivo. Os perfis, como eu disse há bocado, são perfis locais. São os acordos que nós temos com os jogadores, são acordos amadores, não temos jogadores profissionais, como devem calcular. Por isso, tudo aqui baseia-se neste momento de uma prova de carácter da parte deles em relação a este tipo de projeto, uma entrega brutal relativamente a este projeto e, claro, eu como diretor desportivo e acho que toda a estrutura a nível do staff técnico e corpos da direção, temos que estar muito gratos a estes jogadores porque efetivamente estão neste momento a desempenhar esta tarefa melhor do que ninguém, por isso estes para nós neste momento são os melhores jogadores do mundo. Uma das coisas que se comenta quando se fala de Belenenses é que o Belenenses tem um orçamento muito superior a todos os clubes, tanto da divisão anterior como desta. Isto é verdade? Eu não sei os orçamentos das outras divisões, eu sei que os orçamentos que nós temos é um orçamento de acordo com acordos amadores com estes jogadores. Temos que pensar que estes jogadores muitos deles trabalham, vêm dos seus empregos para treinar às 8 da noite, alguns estão na faculdade, outros jogadores, por exemplo, que já tivemos que perder temporalmente porque na faculdade teve que ir para Erasmus, por isso esta capacidade nossa de reinventar, essa capacidade nossa de reinventar este projeto tem sido quase mês a mês, por isso neste momento aquilo que eu sei dizer é que em relação àquilo que nós temos que é a nossa realidade nesta divisão, não vai ser daqui de certeza daqui a uns anos, porque a exigência vai sendo maior, o funil está virado ao contrário, não é? Como é lógico, por isso os orçamentos terão que ser enquadrados e ser ajustados à realidade das divisões e oxalá isso se passe, porque é bom sinal, é sinal que nós estamos a crescer os patamares que queremos crescer. E agora olhando um pouco para o geral da temporada passada, objetivos cumpridos ou faltou alguma coisa ali, por exemplo, a taça, como você faz essa avaliação geral no contexto da primeira temporada com esse projeto? Não, repara uma coisa, eu tendo sido ex-atleta de alta competição deste desporto, posso dizer uma coisa, é que o nosso corpo, o corpo humano é um bocado traiçoeiro, ou seja, nós a nível de treino damos aquilo que o treino nos dá. Isto quer dizer o quê? Que o ano passado, no jogo da taça também, e alguns jogos que fizemos contra equipas de outro patamar mais evoluído, mais superior, os nossos próprios jogadores, não por uma questão de incompetência, mas sim uma questão de treino, adaptação ao treino, adaptação ao próprio jogo, sentiram em alguns momentos alguma dificuldade relativamente a isso, à exigência. Não tem aqui a ver uma questão de incompetência da parte deles, é aquilo que o jogo lhes dá, é aquilo que normalmente o jogador também dá. Se o jogo pede muito, o jogador dá muito. Se o jogo dá um bocadinho menos, o jogador dá um bocadinho menos. Por isso, se estes mesmos jogadores, estivessem neste momento enquadrados na outra divisão acima, eu tenho a certeza que a sua competência ia evoluir e adaptar-se à exigência da próxima divisão. Agora, neste momento, como é lógico, estamos acostumados às exigências desta divisão. Claro que sabemos perfeitamente que este ano, se jogarmos contra equipas da taça de uma divisão acima, por exemplo, as cautelas têm que ser eventualmente um bocadinho maiores, mas isso é um processo de treino, é um processo de adaptação, é um processo também de análise em relação aos adversários que vamos ter, por isso tem muito a ver às vezes com a capacidade de adaptação e a tomada de decisão em relação a esses próprios jogadores em relação ao jogo. Ainda antes do final da temporada passada já existiam várias movimentações do Belenenses, da estrutura, tendo em vista o plantel e a preparação da próxima temporada. Sentiram que era necessário jogar mais na antecipação ainda para construir este projeto sólido e poder estar como está agora no primeiro lugar do campeonato? Não, felizmente antecipámos um bocadinho a época, começámos a resolver as coisas com os jogadores que eram a grande base e esses jogadores corresponderam na maioria. Houve um ou dois casos que nos fugiu da mão, mas isso são coisas que acontecem no futebol. Aqueles jogadores que identificámos para vir acabaram por vir também, por isso neste momento podemos dizer que estamos contentes com o plantel que fizemos, que vai mudar um bocadinho em relação àquilo que foi no início deste projeto, que era nós eventualmente falámos com alguns jogadores,
Jogadores esses que não aceitaram esse convite porque era a última divisão, porque não queriam ir para um projeto tão baixo, e a realidade é que hoje em dia esses mesmos jogadores e jogadores são eles que nos ligam para entrar dentro deste projeto. É sinal que veem este projeto como um projeto consequente, um projeto com qualidade, um projeto com competência e que está aqui para fazer revitalizar o Clube de Futebol Belenenses. E agora, justamente para essa questão que ele falou, a temporada desse ano está correndo muito bem. É um objetivo claro. Até vocês virem aqui hoje. Espero que a gente não dê azar. Vamos pôr a data da gravação. A gente tem que colocar a data da gravação, porque senão... Não, vai continuar. Agora vai melhorar ainda mais. O técnico eram 8 jogos, 8 vitórias. Então, no final da época, vocês podem vir outra vez, que a gente está cá para continuar todas as vitórias. Mas é um objetivo claro ser campeão e todas essas metas, esses recordes, como nós falamos semana passada com o Nuno Oliveira, deixar a marca do Belenenses também, já que está passando por esse processo. Sim, até porque eu acho que esta equipa, em comparação à equipa do ano passado, no seu cômputo geral, na sua homogeneidade, é muito maior do que o ano passado. O ano passado, a equipa necessitava às vezes de um ou outro jogador que resolvessem um bocadinho o problema. Hoje em dia temos uma panóplia muito grande, principalmente na zona ofensiva, de jogadores que nos podem resolver o problema. Por isso, que é mais homogénea, é muito mais competente e há muito mais competição entre os jogadores dentro do plantel. Isso faz com que aquela tomada de decisão e a exigência que foi criada obrigue-os a estar cada vez mais em estado de alerta, e esse estado de alerta faz favorecer a equipa na sua globalidade, como é lógico. Por isso é bom que isso aconteça, porque é sinal que esta equipa tem dinâmica, e o mais difícil em futebol é ter dinâmicas positivas, e essa dinâmica está neste momento presente e é para seguir. Pode assumir que é um objetivo estar na Taça de Portugal antes de chegar aos campeonatos nacionais? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é perfeitamente natural que isso possa acontecer. Agora, não é uma fobia e não é algo que nós nos preocupemos. Eu acho que este projeto, por ser como é e da maneira como se está a desenrolar, não tem pressa absolutamente nenhuma. Porque, no fundo, termos começado a última divisão, por isso, mais abaixo não há. Mais pacientes do que nós temos sido, nós, equipa técnica, nós, corpos diretivos, nós, jogadores, nós adeptos, mais pacientes não existem. Por isso, tem que ser uma prova, tem que ser uma maratona e não tem que ser uma corrida de 100 metros. E agora, justamente para essa questão da maratona, olhando para a próxima época, a gente já está querendo antecipar. Aqui é um objetivo também, falando novamente de objetivo, subir direto da primeira divisão para o campeonato nacional? Sim, eu acho que as coisas no futebol têm que ser muito passo a passo. E esse passo a passo passa pelo cimentar, continuar a cimentar a nossa posição primeiro este ano, ou seja, criar um fosso cada vez maior entre nós e o segundo que nos é rival direto, e se possível contra o terceiro, porque aí já não entra nas contas. Cimentar também um trajeto maior do que aquele foi na Taça o ano passado, e acima de tudo pensar que a partir de fevereiro, março queremos começar a preparar se calhar a próxima época. E isso é que tem que ser a força motriz deste projeto, é conseguir antecipar com qualidade, com competência, e saber que não podemos dar passos maiores do que aqueles que nos exigem neste momento. E falando agora de termos legais, porque se sabe o diferente SAD Clube, já com muitas decisões e muitos recursos, é possível nesta altura, claro que ainda temos alguns anos pela frente, o Belenenses poder estar na Primeira Liga onde está a SAD? É possível? Como é que estão os processos? O que é que o José Tária também nos pode falar disto tudo? A gente tudo o que sabe tem a ver com o que nos diz o nosso Presidente, que por estratégia tem um plano de ação relativamente a todo este imbróglio que se causou relativamente à situação entre o clube e a SAD. Primeiro, é muito simples, são dois números de contribuinte diferentes, o clube e a SAD. Segundo, o Tribunal da Propriedade Intelectual disse claramente que a SAD não pode usar nada que haja confundibilidade com o Clube de Futebol Belenenses. E eles continuam a usar na sua nomenclatura Belenenses, por isso. Isso tem que terminar. Perderam o recurso, tem que retirar efetivamente.
Também disse o Presidente já que ainda há 10% que querem ser vendidos relativamente do Belenenses à SAD. E eu acho que isso é o culminar e é o cortar do cordão umbilical relativamente à situação entre o que é o clube e a SAD, porque hoje em dia na rua e alguém às vezes me interpela e pergunta: mas tu estás no clube ou estás na SAD? Estás no Restelo ou estás no Jamor? É que eu tenho um respeito enorme pelos profissionais que lá estão, porque também fui eu jogador de futebol e tenho um respeito imenso por aqueles jogadores que lá estão, pelos jogadores. Agora, é uma falta de respeito enorme quem dirige a SAD ter a capacidade de continuar a querer enganar a opinião pública, porque efetivamente o que está ali é uma marca branca, é um sucedâneo, ok? Como tal, esse sucedâneo não pode ser visto como ter a capacidade de ter a mesma grandeza do que o Belenenses. Isso é querer enganar o adepto, é querer enganar as pessoas do futebol e é querer confundir o que é impossível imitar, ou seja, não há forma possível de querer eventualmente fazer-se passar por algo que não se é. Por isso, basicamente, eu desejo melhor àqueles profissionais que lá estão, aos jogadores que desempenham o seu papel, mas efetivamente há aquela entidade que se faz passar por Clube de Futebol Belenenses, para mim, e não sendo diretor desportivo, sendo uma pessoa do futebol, para mim é uma falta de respeito e uma vergonha. E agora, justamente batendo nessa tecla novamente, mas na sua visão, você acha que pode ter um acordo em breve entre clube e SAD, ou isso não é visto como uma questão? Eu acho que isso é totalmente impossível. O único acordo que pode haver é relativamente a alguns valores que a SAD deve ao clube por andar a querer usar os símbolos e os logotipos e as marcas do clube. E isso já saiu em tribunal, são mais de 1 milhão e creio que 800 mil euros. Por isso, E a contar juros também. sem contar isso tudo, por isso. O que pode haver aqui é um acordo. Agora, haver um acordo no sentido esportivo e trazer para cá outra vez um furúnculo que apareceu fora daqui, isso eu acho que é impossível, isso nem passa pela cabeça do Presidente. Este projeto Belenenses foi construído caminho a caminho, passo a passo, como disse o Míster, como também disse o José Taira, mas quando começou a conversar com o Sr. Presidente Patrick Moraes de Carvalho e com todos os outros membros da estrutura, o que é que ficou falado neste projeto? Subir todos os anos até chegar à Primeira Liga? Ou há ali um vazio depois de chegar ao Campeonato do Pro Nacional, atual Primeira Divisão, para conseguir saltar para o Campeonato de Portugal? O que é que ficou? Em que espaço temporal é que o Belenenses planeia estar na Primeira Liga? Bonito era subirmos sempre direto. Isso é que era bonito. E se possível com grande parte destes jogadores e com o staff técnico e tudo mais. Agora, a questão em futebol é muito mais do que puros símbolos matemáticos. A bola entra, aliás, a bola bate no poste e entra, ou bate no poste e sai, e tem a ver com uma série de detalhes. Não tem a ver só com a qualidade do treino, não tem a ver só com a qualidade do jogador, tem a ver com todos os detalhes que se criam à volta desta equipa, ok? E isso passa pelas pessoas que se preocupam com a questão da relva, passa-se com as pessoas dos corpos diretivos. Agora, os orçamentos têm que ser ajustados em relação às exigências, ok? E temos que perceber também que o jogador de futebol paga-se em função da tomada de decisão que ele tem. Quanto melhor a tomada de decisão, mais cara é o jogador. Por isso, aqui basicamente vamos assistir uma coisa, é quando chegarmos a um patamar onde alguns clubes deixaram-se violar por alguns investidores em que injetaram alguns milhares de euros e alguns até já ficaram na ruína em relação a isso, e sabemos que são investimentos e são orçamentos na ordem dos 800 mil euros, 700 mil euros com projetos para subir e às vezes não sobem, claro que o Belenenses vai ter que acompanhar isso. Se é na ordem dessa grandeza, não sei. O que eu sei é que o clube tem que se ir adaptar, porque as siglas deste clube é Clube de Futebol dos Belenenses. O core business deste clube é futebol, por isso. E este clube, estando na primeira divisão ou na segunda divisão, com uma passagem breve, se possível, para a primeira divisão, é isso que nós queremos. Se me perguntam onde é que eu quero estar daqui a 6 ou 8 anos, eu quero estar num clube, se calhar à imagem de um Sevilha em Espanha, ok? Que neste momento, e depois de todo o seu trajeto que fez, e eu, como jogador também passei por lá numa segunda divisão onde havia bilhões e bilhões de pesetas em dívida, depois dessa subida de divisão, o Sevilha fez um percurso com muita paciência e muita calma e hoje em dia é o clube que é, devido a ter criado alicerces muito grandes. Por isso,
Se eu vejo hoje em dia, e fico também contente com equipas como o Braga, como o Vitória de Guimarães, a criarem sustentabilidade e ter a capacidade de disputar a Copa UEFA, por exemplo, a Taça UEFA, com qualidade e ser um clube perfeitamente capaz de ir derrotar grandes europeus, eu não vejo porque não dentro de 6, 8 anos o Belenenses está dentro desse patamar, porque além de mais estamos na capital, temos uma formação a nível dos jogadores júniores, juvenis e iniciados que não nos dão garante deste clube poder ter a capacidade também de ir beber internamente a esses jogadores, que é isso também nós queremos, e acho que grande parte deste clube no futuro vai passar também pela capacidade da formação, porque sabemos que o Benfica e o Sporting estão do outro lado do rio e o Belenenses está deste lado, por isso também para nós é uma vantagem. Por isso eu acho que a nível de sustentabilidade e de projeto, se as coisas forem bem feitas dentro destes 6, 7, 8 anos, o Belenenses pode tornar-se um caso muito engraçado a nível dinâmico, até porque a nível de associados, temos que pensar que os mais jovens hoje em dia, as crianças, estão a ver o Belenenses ganhador, um Belenenses ávido e ambição, e isso a nível de sociedade e principalmente das novas crianças, ver um clube que ganha, é isso que puxa essa dinâmica. Normalmente as pessoas não se querem associar a clubes que estão sempre a perder, por isso é bom também por nós ter esta dinâmica de vitória. E agora, olhando justamente para esse crescimento, entrando na segunda, na primeira liga, vocês podem ter um encontro com a SAD. Nós perguntamos isso para o treinador na semana passada. Como você avalia essa possibilidade? Como vai ser esse jogo? Ou é algo normal, mais um adversário como os outros que vocês vão ter no campeonato? Eu até lá creio que vai correr ainda correr muita tinta, mas eu acho que até lá vai se dissipar cada vez mais a distância. Porquê? Porque primeiro os adeptos estão connosco. Se vocês repararem em relação à massa adepta do Jamor, percebem, não é preciso estar a dizer porque é notório, por isso a massa adepta está connosco. O divórcio vai ser consumado, cada um vai fazer o seu caminho. Nessa altura poderá haver algumas reminiscências de algo que foi criado no passado, mas eu acho que nessa altura também não vai haver conotação nenhuma, porque as pessoas com tudo isto vão ficar cansadas daquele projeto que está do outro lado, por isso vamos respeitar um rival como se fosse como outro qualquer, e vamos tentar sim sempre dignificar o Clube de Futebol Belenenses, que é isso que nós pretendemos. Última questão, sempre importante, ainda por mais do que o José Tara acabou de falar, que palavra para os adeptos, desde os pequenos aos mais velhos, chamados velhos do Restelo, não é, tão conhecidos, que palavra para eles que se mantiveram aqui fiéis ao Belenenses, e alguns, como o Mister também nos disse, estavam desligados porque não se identificavam com a SAD e agora ligaram-se ao clube? A primeira palavra que me ocorre é a gratidão. É grato por estarem a acompanhar esta equipa, dar uma mensagem também de que é preciso muita paciência, porque eu também sei que muitas vezes o adepto do Clube de Futebol Belenenses não consegue transportar no tempo, e qualquer coisa que esta equipa neste momento faça de menos bom, há uma ansiedade muito grande do adepto, e isso faz com que haja por vezes algum nervosismo, mas a gente tem que pensar que tanto jogadores, como a equipa técnica, como eu próprio, estamos a adaptar a estas realidades novas, realidades totalmente desfasadas do que é um campeonato profissional. E com isto, os únicos que ainda conseguem reviver as memórias de uma equipa na primeira divisão do Clube de Futebol Belenenses são mesmo esses adeptos. E a esses eu dou uma palavra e peço, eventualmente, também muita paciência, porque se nós conseguirmos continuar a fazer o trabalho como temos feito, com competência, com seriedade, com dignidade, essas memórias que neste momento ainda estão um bocadinho frescas na cabeça desses adeptos, oxalá dentro de 4, 5 anos consigam culminar o patamar de exigência que eles têm e a nossa qualidade de jogo. Isso era o mais importante. Mas também agradecer e esperar que também esses adeptos que hoje em dia vêm ao Restelo consigam multiplicar-se.
consigam trazer novos adeptos, consigam trazer sangue novo, juventude que faz um bocadinho também espelhar aquilo que é a nossa equipa. Uma média de idades de, se calhar, 21, 22 anos, muito jovem, com uma ambição enorme, com uma vontade enorme de triunfar, e eu acho que tem que ser isso a insígnia e tem que ser isso também a mola real deste clube, essa vitalidade e essa ambição, que é aquilo que esta prova, que é isto que esta equipa está neste momento a dar e a tentar mostrar ao panorama nacional. E para fechar, 100 anos do Belenense. 100 anos mostra que nem ano de centenário o Belenenses foi capaz de criar uma série de ações que foram o cunho da identidade de muitas pessoas que passaram neste clube. Ainda ontem foi lançado, por exemplo, um livro que conta a história dos 100 anos do clube, da segunda edição, de José Seitil, e esse livro mostra e retrata as peripécias que este clube passou, desde as chalésias, ao ter que vir para cima de uma pedreira construir um campo, desde ser um bocadinho o clube simpático no qual o Benfica e o Sporting eram os clubes de primazia de Lisboa, no qual o Belenenses era o clube simpático, desde passar por esta situação de ter que se reinventar e refundar outra vez, ou seja, 100 anos deste clube são uma história marcante, e as pessoas de outras gerações que viveram isto, e muitos perderam, por exemplo, a vida e os seus empregos a construir o estádio onde ele neste momento aqui está, e isso é uma prova de vitalidade, e estes 100 anos mostraram que este clube, que lhe davam 3 meses de existência quando foi fundado, esses 3 meses, imaginem, ao tempo que já passaram. Por isso, 100 anos mostra que este clube está vivo, 100 anos mostra que foi uma passagem que basicamente tornou este clube muito mais forte, muito mais alicerçado, e mais 100 anos nos esperam. Então é isso, assim, chegamos ao fim. Muito obrigado. Do nosso Conversa da Bola de hoje. Queria agradecer a você que nos acompanha nesse 1 ano de programa, nesse nossa semana especial. Começamos semana passada, esse ano, 100 anos do Belenense, 1 ano no Conversa da Bola, e você nos acompanha no canal IU, também nas nossas plataformas digitais e também na Rádio Iris FM, e agradecer por nos acompanhar ao longo desses 54 programas hoje. E continuaremos em breve.